Seja uma pessoa inteligente e sempre tente prever os problemas. Existem padrões, gente, que são repetitivos. E se você detectar os padrões, seja uma pessoa esperta e tente prever as possibilidades de um problema. Uma coisa que eu venho percebendo na minha vida é que eu estou começando a notar alguns padrões que existem, sabe? E aí eu consigo prever alguns problemas que eu posso evitar a partir desses padrões. Então, a pessoa inteligente é aquela pessoa que ela jamais abandona o conhecimento. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre tentem tirar pelo menos 10 minutinhos do dia de vocês para vocês refletirem sobre a vida de vocês. Refletirem sobre suas escolhas, sobre o que está acontecendo na vida de vocês, para que vocês tomem escolhas mais acertadas, tá? Uma coisa que eu percebo é que tem pessoas na nossa vida que elas são previsíveis, tá? São pessoas previsíveis. E se você antever, como é que eu posso dizer, as escolhas delas, né, as atitudes dela, você consegue evitar problemas na sua vida. Então já teve muitos momentos que eu agi de forma muito ingênua e tudo mais, e eu agia pela minha vontade, assim, pelo meu desejo, pelo que vinha na minha cabeça. E aí eu só me frustrava, né, só me ferrava. E aí depois de um tempo eu comecei a refletir e pensei assim, não, existe um padrão, existe uma situação, o que é que eu posso fazer diante dessa situação? Então eu comecei a refletir a respeito do que eu podia fazer diante da situação e eu comecei a prever muito problema. Então hoje em dia, quando eu vejo que uma situação vai dar errado, que um ambiente já não é pra mim, que uma pessoa, um lugar já não tá ali pra mim, tipo assim, já não vai dar certo, tá do meu lado, eu já saio fora antes, entendeu? Já invento uma desculpa pra sair fora, tá entendendo? E isso, gente, é sabedoria. É sabedoria. Você antever situações que podem acontecer, é sabedoria. Se um ambiente dá problema, não vá nesse ambiente. Se determinada pessoa é problema, não se cerque ao lado dessa pessoa. A Bíblia diz pra gente não sentar na roda dos escarnecedores. Se você tá numa rodinha ali onde as pessoas escarnecem a fé dos outros, é racista, é uma pessoa ruim, incentiva coisa ruim, o que é que você tá fazendo no meio dessa rodinha? Anteveja problemas, anteveja se uma pessoa pode te colocar numa situação ruim. Tem um ditado que diz: quem anda com porco, farelo come. Se você tá andando com pessoas ruins, uma hora vai sobrar pra você, tá? Você pode dizer, mas é os outros que tá se envolvendo, eu não tô. Sim, mas você tá ali no meio da rodinha, entendeu? Você tá fazendo parte, mesmo que você diga que você não tá fazendo nada, mas você tá fazendo parte. Então, anteveja, gente, problemas. Olha, existem lugares que eu não piso o pé de jeito nenhum. Eu não bebo, mas mesmo que eu bebesse, eu nunca pisaria o pé em bar. Festas, entendeu? Festas, a festa acaba. Gente, depois que a festa acaba, não tem o que você fazer fora da rua. Vá pra casa, entendeu? Vá pra casa. Só fica bêbado, só fica gente que gosta de confusão. Tem gente que sai pra festa só pra brigar com os outros, tá entendendo? Só pra sair na pancadaria, porque é gente que é de má índole. A Bíblia diz que existem pessoas que enquanto elas não fazem mal, ela não sossega. Eu não vou lembrar, gente, aqui pra vocês o versículo, mas está escrito na Bíblia. Se vocês pesquisarem no Google, talvez você encontre um versículo que a Bíblia diz isso, tá? Então, isso mostra, né, que a gente precisa cuidar de nós, entendeu? A questão da proteção é uma coisa muito importante. E se a gente não buscar nos proteger com a nossa própria vida, ninguém vai fazer isso. Se você não for sábio nas suas escolhas, ninguém vai poder decidir algumas coisas por você. Então, hoje em dia, eu cuido da minha integridade física. Hoje em dia, eu tento me deixar o mais segura possível. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Situações que vai trazer um risco à minha segurança mental, segurança emocional, que vai me deixar mal, eu tô fugindo. Eu tô driblando. E eu posso dizer uma coisa a vocês? A minha situação emocional melhorou muito. Eu me sinto menos ansiosa. Eu me sinto menos estressada. Tudo isso porque eu comecei a refletir sobre as minhas escolhas. Então, sempre separe 10 minutinhos do dia de vocês para vocês refletirem as escolhas de vocês. Quem são suas amizades? Que lugares você frequenta? Porque existe lugares que aumentam a nossa frequência assim, de energia boa, entendeu? Da gente estar bem, relaxado, tranquilo. E tem lugares que sugam a nossa energia. Tem lugares que você sai de lá mal, que você sai de lá com dor de cabeça, você sai de lá com todo tipo de sintoma, sabe? É desconfortável. Então esse é o maior sinal que esse lugar não é pra você. Não importa o quanto você gosta de algumas pessoas, não importa o quanto você gosta de alguns lugares, você precisa se decidir. Se você vai abrir mão do seu bem-estar físico, da sua integridade física, viver em alerta, no estresse o tempo todo, porque é isso que acontece quando a gente tá num lugar que a gente não se sente seguro verdadeiramente, o nosso corpo, ele entra num estado de alerta.
Que isso, aos poucos, gente, esse estresse, essa adrenalina, esse estado de alerta a longo prazo vai fazendo com que a gente acabe, como é que eu posso dizer, atrapalhando o nosso sistema imunológico, entendeu? Porque é comprovado, o excesso de estresse, ele causa um problema no nosso sistema imunológico. Então, uma coisa que eu posso dizer pra vocês, gente, é que evitem, tá? Evitem se colocar em perigo, evitem situações conflitantes, tá? Você vê que uma situação pode te deixar estressado, evita estresse, evita, para você ter mais qualidade de vida, para você realmente sentir prazer nas coisas. Gente, eu já vivi situações tão estressantes, ao ponto de eu não conseguir pegar no sono por causa do estresse, ao ponto de eu passei uma semana, gente, o meu corpo em alerta. Teve um ano aí, uma semana o meu corpo em alerta, que eu não conseguia nem comer direito, nem tomar banho direito, porque o meu corpo, ele estava num estado tão crítico assim de alerta que eu não estava conseguindo fazer coisas básicas em casa, eu não estava com energia, com ânimo. A ansiedade me sugou tanto que eu estava caindo quase numa depressão. E sabe o que era isso? Estresse, excesso de estresse. Eu comecei a gerenciar meu estresse. Hoje em dia, graças a Deus, eu não sei o que é crise de ansiedade. Não vou dizer que eu não tenho momentos ansiosos, mas crise de ansiedade eu não sei mais o que é. Passar uma semana inteira em alerta, que nem eu tava, eu não sei mais o que é. Tudo isso por causa das escolhas que eu fiz. Hoje em dia eu coloco como hábito fazer exercício físico, respiração profunda, eu tomo meu chazinho, sabe? Tenho momentos relaxantes de leitura, eu gosto muito de ler, então isso facilita muito porque a leitura é relaxante. Eu comecei a colocar na minha vida vários hábitos relaxantes, vários hábitos bons. E isso fez basicamente as crises de ansiedade sumir, entendeu? E eu não tenho, graças a Deus. E espero que nunca mais volte, porque só eu sei o que eu passei com essas questões de crise de ansiedade. Então, assim, tudo isso por conta de escolhas. Ambientes que me davam gatilho, assim, fortíssimo, eu também comecei a evitar. Tem ambientes que causam gatilhos, mas a gente não consegue evitar 100%, mas o máximo que a gente conseguir evitar é bom a gente estar evitando. E a gente começar a trazer coisas boas pra nossa vida, coisas que nos relaxam, coisas que nos dá prazer, e cada um vai saber dizer o que é, né, gente? Porque cada um tem sua individualidade. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de ler, já tem pessoas que preferem assistir um filme, preferem fazer outra coisa. Então, sim, veja aquilo que você gosta de fazer, um hobby, uma coisa que você sinta prazer e implemente no seu dia. Mas, gente, uma das escolhas que mais me impactou para diminuir o estresse na minha vida foi os ambientes e pessoas. E com certeza eu acho que foi uma das maiores causas para que eu desligasse um pouco mais o sistema de alerta do meu cérebro. Foi eu ter começado a tomar decisões melhores a respeito das pessoas e dos lugares que eu frequentava. Vocês não entendem o peso que tem. Vocês não entendem o peso que é o ambiente e as pessoas, porque elas nos mudam, gente. Mesmo que você veja um comportamento nocivo em alguém e você diga, não vou trazer isso pra minha vida. Eu não quero ser igual fulano, mas você vai acabar sendo por convivência. E isso não é nem porque você é fraca, não. É porque o cérebro, ele se molda ao ambiente e às pessoas que estão ao redor. Então não adianta você querer lutar contra o ambiente, você querer lutar contra as pessoas, dizer, não, mas eu sou de determinada forma, ninguém vai me mudar, ninguém vai fazer tal coisa. Quando você menos perceber, você vai estar agindo igual a pessoa. Você nem percebe, entendeu? Às vezes quando você vai perceber, você já pegou todos os hábitos. Quando você daqui que você note o padrão, que você está agindo igual aquela pessoa que você não gostaria de agir, já está aquele padrão instaurado, entendeu? E aí para você mudar, você consegue, mas dá mais trabalho. Então, a melhor forma de você precaver, né, alguns padrões nocivos, algumas situações nocivas, é de fato você definir mesmo quem são as pessoas que você quer que esteja do seu lado e quais os ambientes que você tem que frequentar. Gente, é outra coisa, entendeu? É outra vida com certeza. Nem que você fique só, às vezes é preferível que você fique só do que com pessoas tóxicas do lado. A gente aceita muita situação por medo de ficar sozinho ou sozinha. Mas é preferível você passar um tempo na solitude, entendeu? Nem tudo precisa ser solidão, precisa ser sofrido a sua companhia, não. Você pode sentir prazer na sua própria companhia. Eu passei muito tempo achando a minha companhia desconfortável, só que ultimamente eu tenho passado tanto tempo só, dia após dia só, que eu tô começando a aprender a gostar da minha própria companhia. Hoje em dia já não é mais sufocante a minha própria companhia. Hoje em dia eu não sinto pesar, não acho estranho, não acho tedioso, pensar assim, eu vou passar o dia todo só, não. Porque hoje em dia eu vejo sentido na minha solitude, porque eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando hobbies, eu estou buscando me aprimorar, então eu estou sentindo prazer em ser eu, entendeu? Em ter a minha companhia, e até porque eu vou viver com a minha companhia pro resto da vida, então a minha companhia, ela precisa ser agradável. Você precisa ver a sua companhia como algo agradável. Agora, se você só vai conseguir ver isso se você também começar a se amar.
A pessoa que se ama, ela não se importa de estar na presença dela, ela se ama. Agora, se você não gosta de você, aí tem um problema. Aí você precisa aprender a gostar através de algumas ações. É importante refletir.